Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos ter mais uma aula para a primeira série do ensino médio. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre interações atômicas e a formação das ligações químicas. Então, durante essa aula, galera, nós vamos entender como que as coisas são formadas, né? Como que as substâncias são formadas, como que os átomos eles interagem, como que eles se comunicam. Tudo bem? Então vamos lá. Veja só. Tudo, nós vimos nas aulas anteriores, né, que tudo é formado por átomos, então toda a matéria é uma constituição de átomos. Mas, se toda a matéria é uma constituição de átomos, por que essas matérias elas são diferentes? Né? Por que, por exemplo, a água é diferente da terra? Por que a substância água é diferente da substância terra, da matéria terra? Por que o ar atmosférico, por exemplo, é diferente de uma Coca-Cola? Se tudo é constituído por átomos. Essa definição ela se dá exclusivamente por causa das interações atômicas. Então todos os átomos eles têm necessidade de interagir entre si, e essa interação vai resultar em formação de moléculas. E essa interação de moléculas vai resultar na formação de substâncias. E essas substâncias formam as coisas que nós conhecemos. Então as interações atômicas, na verdade, são as combinações entre os átomos para formar as substâncias, para formar as coisinhas do nosso dia a dia, aquilo que nós conhecemos. Tudo bem? Então nessa aula de hoje nós vamos entender como que essas interações químicas elas acontecem. Então para isso nós precisamos entender uma coisinha. Na tabela periódica existem os elementos da família 8A, que são os elementos conhecidos como gases nobres. Esses elementos são chamados de gases nobres porque eles são estáveis. Isso significa o quê? Significa dizer que eles são pouco reativos, ou seja, a interação atômica que eles podem fazer com outros átomos é bem menor. Por isso, criou-se uma regrinha chamada regra do quinteto, que vocês estão acompanhando aí na tela, que diz o seguinte: todo elemento químico, para se tornar estável, ou seja, para encontrar o seu par, para encontrar o outro átomo que combine perfeitamente com ele, precisa adquirir na sua última camada, na sua camada mais energética, 8 elétrons. Então nós dizemos o seguinte: regra do quinteto é: um elemento químico ele se torna estável quando ele apresenta 8 elétrons na sua camada de valência. Tudo bem? Alguns elementos fogem a essa regra do quinteto, como por exemplo o lítio, o hélio, o berílio. Então esses elementos eles têm a regra do dueto. Por quê? O hélio ele é o primeiro gás nobre e o hélio tem apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Então o hélio é o único gás nobre que não apresenta 8 elétrons na sua camada de valência. Fora isso, neônio, argônio, xenônio, criptônio e radônio, todos eles apresentam sim 8 elétrons na camada de valência. Daí veio a regra do quinteto. Então vamos entender um pouquinho. Nessa tabela periódica que vocês estão percebendo, nós temos aí nela, em azul temos os metais, temos os elementos metálicos, em laranja nós temos os semimetais, em amarelo nós temos os não metais ou ametais, e em verdinho nós temos os gases nobres. Então o que está acontecendo nessa tabela? Como essa tabela se comunica? Todos esses elementos da coloração azul, da coloração laranja, da coloração amarela, eles necessitam apresentar as mesmas características dos elementos que estão em verde, ou seja, eles buscam uma estabilidade química. E essa estabilidade química só vai ser alcançada através das interações atômicas. E nós vamos ver hoje, né, nessa primeira aula, que essas interações atômicas elas vão gerar ligações químicas. Olha só que interessante. Então nós temos basicamente 3 tipos de ligações que nós vamos conhecer e nós vamos conversar hoje. Vamos começar com a ligação iônica nessa aula. Então, galera, olha só. Quais são as características dos metais? Primeira delas e mais importante, os metais eles são eletropositivos. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que o fato de um metal ser eletropositivo diz que ele tem tendência de perder elétrons. Então, vamos criar o primeiro conceito. Todo metal é eletropositivo, ou seja, ele tende
a perder elétron. Isso vai ser muito importante para a nossa próxima fala daqui a pouquinho. Então os metais eles são sólidos, estado claro, a gente está falando em temperatura ambiente. Quando a gente fala em temperatura ambiente, estamos falando de 25 graus. É importante lembrar que essa temperatura é no SI, é no Sistema Internacional de Medidas, né? No nosso estado, a nossa temperatura ambiente jamais será 25 graus. Mas, para a química, para a didática, para os livros, falou em temperatura ambiente 25 graus. Então, todos os metais, né, todos os elementos metálicos, aqueles que estavam em azul lá na tabela periódica, eles se apresentam no estado sólido. A exceção é o mercúrio, que se apresenta no estado líquido. Os metais, eles apresentam um brilho característico, né? Por exemplo, se você tiver um objeto de metal na sua casa, seja uma colher, um cordão, uma pulseira, um anel, você vai ver que essa substância, que esse material, ele apresenta um brilho característico. Então, os metais eles são ductíveis, né? Eles têm a capacidade de se transformar em fios, mas também são maleáveis. Maleabilidade é a capacidade de dar novas formas a um metal. Tudo bem? São excelentes condutores térmicos e elétricos. Isso significa dizer que os metais eles são os principais condutores de calor e os principais condutores de corrente elétrica. Os ametais, por sinal, são eletronegativos, ou seja, eletronegatividade é a tendência que o elemento tem de receber elétrons. Então, pessoal, a gente começa a construir dois conceitos muito importantes e fundamentais para a gente. Metais são eletropositivos, tendem a perder elétrons. Não metais ou ametais são eletronegativos, eles tendem a receber elétrons. Esses ametais eles são quebradiços, eles são opacos, eles formam compostos covalentes, que nós vamos falar deles na próxima aula, e eles são péssimos condutores térmicos e condutores elétricos. Então, quem conduz corrente elétrica? Metal. Quem não conduz? Ametal. Vamos lá. Dessa interação entre metal e não metal, nós temos a nossa primeira ligação química que nós vamos conversar sobre ela hoje, que é a ligação iônica. Então, pessoal, as interações atômicas, elas acontecem para dar origem a 3 ligações químicas: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Nessa aula de hoje nós vamos ver a ligação iônica. Então, a ligação iônica é uma ligação que acontece através de uma transferência de elétrons de um metal para um não metal. Então, toda vez que você estiver diante de um metal e um não metal, você está diante de um composto iônico. E essa ligação ela acontece pela transferência de elétron. Então, lembra um pouquinho. Todo mundo lá daquela parte azul da tabela periódica precisava doar seus elétrons para aquela parte que estava em amarelo, porque são os não metais, tudo bem? Então a ligação iônica ela vai acontecer através de uma transferência de elétrons de um metal para um não metal. Por que isso acontece? Os metais são eletropositivos, os não metais são eletronegativos. Quem é eletropositivo tem tendência de perder elétrons, quem é eletronegativo tem tendência de receber elétrons. Por isso que a ligação iônica acontece dessa maneira. Vamos lá. No próximo slide, você tem aí uma ilustração do que é uma ligação iônica. Então nós temos a formação do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, comum nas nossas casas. Então tem um átomo de sódio, representado pelo símbolo Na, e eu tenho um átomo de cloro, representado pelo símbolo Cl. O sódio é um metal alcalino da família Umar, então ele precisa perder um elétron, e o cloro é um halogênio, né? É um não metal que está presente lá na família 7A, então ele precisa receber elétrons. Então a ligação que vai acontecer entre o átomo de sódio e o átomo de cloro é uma ligação iônica, porque ela vai ocorrer entre um metal e um não metal. E essa ligação vai ocorrer exclusivamente por uma transferência de elétrons. Então, qual é a palavra-chave da ligação iônica? Transferência, tá? Então, sempre que se falar em transferência de elétrons, está falando em ligação iônica, mais exclusivamente de um metal para o não metal. Sempre nessa ordem. Pelo fato do metal ser positivo, quem é positivo doa elétron. E o não metal é negativo, e quem é negativo recebe elétrons. Vamos para mais um exemplo.
Agora eu tenho a formação do brometo de cálcio. Átomos de cálcio e átomos de bromo. O cálcio é um elemento que está na família 2A, então ele precisa perder 2 elétrons. E o bromo está na família 7A, então ele só precisa receber um elétron. Daí eu precisarei usar 2 átomos de bromo para neutralizar o cálcio, como vocês estão vendo na imagem. Então o cálcio precisa perder 2 elétrons e o bromo só precisa receber 1. Por isso eu preciso usar 2 bromos, porque o cálcio vai doar 1 elétron para o primeiro bromo e vai doar o segundo elétron para o segundo bromo. Assim, essa interação atômica acontece e eu tenho a formação de uma nova ligação iônica, eu tenho a formação de um novo composto iônico chamado brometo de cálcio. Mais um exemplo, agora eu tenho a formação do óxido de alumínio. Perceba que o alumínio ele está com um sinal de 3+, e o oxigênio está com um sinalzinho de 2- lá em cima. Então esse sinal de positivo me diz que o alumínio ele é um cátion, porque quando o elemento ele é eletropositivo, ele se torna um cátion, ele perde elétrons. Quando o elemento se torna eletronegativo, ele se torna um ânion, ele recebe elétron. Tudo bem? Então, cátion, metal, perde elétrons. Ânion, não metal, recebe elétrons. Quando o esquema estiver dessa maneira, nós precisamos trocar as cargas. Trocar as cargas como, professor? Dessa forma. O 3+ desce para o oxigênio e o 2- desce para o alumínio. Importante, desce apenas o valor numérico, sem a carga. Então, o nosso composto formado foi Al2O3, óxido de alumínio. Então, esse resumo que está na tela é importante para a gente lembrar que o metal ele é positivo, que o metal perde elétron, que o metal vira cátion. Que o não metal ele é eletronegativo, ele recebe elétrons, ele vira ânion. Vamos fazer um exercíciozinho, né? Vamos fazer um exercício. Mas antes desse exercício, são as características bem rápidas dos compostos iônicos. Os compostos iônicos eles são sólidos em temperatura ambiente, eles só conduzem corrente elétrica quando eles estiverem dissolvidos em água, isso é muito importante, tá? O composto iônico só vai conduzir corrente elétrica dissolvido em água. São duros e quebradiços e possuem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Vamos ao exercício. O primeiro exercício vai dizer o seguinte: as propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo. Então veja bem, o elemento ele tem uma alta temperatura, isso é característica de composto iônico, ele é um excelente condutor em corrente, ele é um excelente condutor de corrente elétrica no estado aquoso, também é uma característica de um composto iônico, e é um péssimo condutor no estado sólido. Isso também é uma característica de um composto iônico. Então nós temos aí nosso gabarito, letra D, essas características remetem a um composto iônico. Mais uma rapidamente, dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Sódio e cloro. Metal e não metal, iônico. Magnésio e cloro, metal e não metal, iônico. Cálcio e oxigênio, metal e não metal, iônico. Hidrogênio e cloro, hidrogênio é não metal e cloro também é não metal. Então achamos o nosso gabarito, letra D, ácido clorídrico é um composto covalente, é um composto formado por 2 metais. Então pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, lá vocês encontrarão mais informações a respeito dessa aula e materiais que possam lhe ajudar nos seus estudos. Até breve!